Olá, a ideia para hoje é um ponto rendado feito na frontura em duas cores e usando teclas do carro, tanto da máquina quanto da frontura. Primeiramente, seleciono um por um. Eu vou usar duas cores em espessura diferente também. Aqui, a primeira cor, a cor dos acabamentos, em 2 fios de linha industrial. Poderia ser um cabo único também, uma lã mais grossa. Feita a barra, aumento a regulagem. Eu vou para a regulagem 4 na frontura e 4 na máquina. No carro da máquina, eu vou apertar o primeiro tuque, o tuque da esquerda. E na frontura, eu ergo o PR e esse botãozinho auxiliar aqui que forma o ponto malha inglesa. Esse vai ser uma espécie de ponto malha inglesa em duas cores e com efeito rendado. Já coloco no meu trocador de cores a segunda cor. Aqui eu vou usar um fio apenas em linha e uma linha resistente. Quem não tem o trocador de cores também pode fazer sozinho, sem precisar desse trocador. E a troca sendo feita manual, mas sempre no lado esquerdo. Deixei o segundo fio no engate segundo aqui e já abri o primeiro, para quando chegar a cor principal, ela fique no engate 1 e solte o engate 2. Vou com o carro para a esquerda e levo ele até o trocador de cores. E aqui, manualmente, aperto o segundo botão, ele solta a cor branca e prende a cor principal. Venho devagar. A primeira carreira eu preciso cuidar a ponta do fio, para que ela não escape. Coloco um grampo para ela não maçarocar embaixo. Venho até o trocador, aperto o primeiro botão, ele larga o fio branco lá e vem no carro com o fio principal. E a cada duas carreiras, sempre no lado esquerdo, eu vou apertando o botão 1 ou o botão 2, dependendo da cor que eu queira soltar para o carro trabalhar. E aqui, observando esse ponto na máquina, como ele é feito, nessa carreira que eu vim da esquerda para a direita, ele não trabalhou os pontos da frontura, ele ficou uma laçada em cima do ponto. Só trabalhou a parte da máquina. Então, se eu observo isso e alguma agulha resolveu não trabalhar na formação que eu quero, eu preciso consertar, porque isso acontece também na malha inglesa. Esse é um ponto que precisa ir devagar o carro. Não posso ir rápido, rápido, rápido e acabo perdendo a noção do meu trabalho.
Como aqui, por exemplo, esse último ponto não quer despachar na agulha. Preciso corrigir porque são as margens que vão ajudar na costura. E se essa estiver repuxando, vai dar defeito na costura também. Quando eu vou da direita para a esquerda, quem não trabalha é a agulha da máquina. Ela fica com a laçada por sobre a agulha. E esse é o efeito do ponto malha inglesa duplo, que ele vai tanto ser usado no lado avesso quanto no direito, ele consegue ter o mesmo trabalho. Por quê? Uma carreira trabalha apenas a máquina, uma carreira trabalha apenas a frontura. E a máquina recebe laçadas. Quando a máquina trabalhou, quem recebe laçadas são a frontura, são as agulhas da frontura. Como é esse o caso aqui. Ela só recebeu uma laçada e trabalhou a agulha de cima. E quando não trabalha de acordo, confiro ali para ter ponto bem formado. Esse mesmo trabalho dá para ser feito em máquinas industriais, aquelas máquinas maiores. Nas máquinas industriais não é um TUC ou um PR, são teclas que formam o mesmo efeito. E o trabalho pode ser feito em um fio apenas, tanto uma cor quanto a outra. No caso de uma máquina industrial, a espessura do fio geralmente é ou 2,28, ou 2,30, ou 2,32. Então, um fio de cada cor no carro, você consegue ter um trabalho também mais fininho, bem mais delicado do que essa feita nesse tamanho de agulha que nós trabalhamos aqui. A máquina desliza bem devagar. Assim eu consigo observar os pontos se trabalharam perfeito. Se não trabalharam, eu preciso corrigir. E observando sempre, quando eu uso o trocador de cores e uma das cores não soltou do engate do carro, da máquina, ele vai trabalhar junto com o outro, vai dar problema. Então eu preciso ter atenção também para que quando solte o fio ele fique lá e não venha junto. Se veio junto, preciso soltar o carro, voltar à posição normal, fechar o carro. O carro da frontura não posso simplesmente levá-lo, eu tenho que erguer para que ele saia do trilho da frente, empurro ele devagar até sair do trabalho, engato novamente. Solto o fio que estava trabalhando junto, que deveria ter ficado lá no trocador de cores, e agora corrijo o problema aqui, desmanchando com atenção.
Quando não se tem atenção num momento, acaba prejudicando o restante do trabalho. Essas agulhas não podem ficar trabalhando desse jeito. Eu preciso levar manualmente para baixo, com o transportador, uma a uma, cuidando para não cair nenhum ponto. Se o ponto saiu para cima da agulha, ele vai cair quando eu levo para baixo. Por exemplo, aqui, se eu baixar essa agulha, ele vai derrubar o ponto. E como esse ponto aqui, ele desmancha com uma facilidade muito grande, eu não quero esse trabalho sendo feito dessa forma. Então, levo manualmente, corrigindo toda a parte da máquina. E agora venho com o carro na cor que deveria ser a carreira. E para quem não tem o trocador de cores, como fazer esse ponto? Vamos tirar o trocador aqui. Aliás, quem tem o trocador é uma ferramenta muito útil, mas quem não tem pode trabalhar da mesma forma. Ele é engatado na máquina, na lateral da máquina. E para soltar, eu preciso desatarrachar o parafuso e tirá-lo desse engate. Se eu não tenho trocador, o fio fica no final da máquina, também no lado esquerdo. Para esse tipo de engate aqui, desse cabo da máquina, ele tem essa facilidade de soltar o fio, mas sempre que ele estiver no lado esquerdo, porque no lado direito o fio fica preso. Então, eu sempre faço a troca no lado esquerdo da máquina. Tiro do engate do cabo, troco pela cor que eu quero trabalhar agora e deixo a cor principal presa aqui na lateral. E para mim formou uma alça. Tinha dado uma sobra, por isso que deu esse defeito. Numa peça, isso não pode acontecer. Mas é melhor que aconteça aqui, para eu mostrar como fazer a correção, do que você fazer numa peça e ter que desmanchar. O trabalho é o mesmo, só que eu troco os fios manualmente. Tiro o branco, engato a cor principal. Tiro a cor principal e engato a cor branca. Aliás, esse ponto também pode ser feito não apenas em 2 cores, mas em 3, 4, quantas cores quiser. Manualmente, você consegue deixá-las todas lá em espera no lado esquerdo. Quando eu tenho mais de 2, eu deixo ela na sequência de que eu quero listar. Então, sempre deixo ela na sequência, para não ficar enosando também, enrolando uma na outra. Quando eu terminei, desligo, desligo e desligo. E agora a máquina trabalha canelado 1 por 1 normal.
E esse é um ponto que ele precisa de uma amostra, porque ele cede em largura bastante, encolhe em comprimento também, mas como ele vai ser para verão, deve ser passado para formar esse rendado. Logo, ele vai dar um tamanho, uma elasticidade bastante grande, ele vai dar um tamanho que você consegue espichar em largura e espichar em altura. Se não quiser passar, se não quiser que ele fique achatado, pode ser usado assim também como uma espécie de canelado com malha inglesa e formando uma sombra do furadinho aqui. Fica muito bom para qualquer tipo de peça, inclusive manta de bebê feita nesse ponto fica muito bonita. E em duas cores, você consegue brincar também com o acabamento dessa manta. E em caso de manta, não precisa pôr os 200 pontos. Pode ser uma quantia menor de pontos, dependendo da espessura da linha, você consegue fazer uma manta com 130, 140 pontos. E fica muito fofa. Para blusas de verão ou para roupas de bebê. Nossa ideia de ponto para hoje, então, é essa, usando o trocador de cores ou trocando manualmente. Bom trabalho!